precisa cuidar da gente, é o nosso tema, para cuidar do outro. Então, primeiro vem de nós. A autocompaixão é uma coisa difícil, às vezes, da gente processar enquanto cristã, porque a gente aprende primeiro a servir o outro, né? A gente tem conceitos muito fortes que muitas coisas que nós fazemos em função do outro. E quando a gente começa a pensar nessa autocompaixão, é claro que se for no sentido de eu nunca me perdoo, ou eu sou muito exigente comigo, eu dou desconto para as pessoas, mas para mim não. Lógico que a gente realmente, assim, a gente vai ter que tratar disso. Mas, assim, isso nos 5% dos casos, porque a maioria dos casos a gente está doente por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa incapacidade de olhar para o outro, de fazer para o outro, de servir o outro, de se colocar no lugar do outro, né? É muito mais comum a gente adoecer porque a gente está nessa válvula de egoísmo e que a gente está sempre na nossa correria, olhando a nossa circunstância, olhando o nosso problema, a nossa dor, do que a gente tem uma alta capacidade de processar o outro. A gente é corpo, alma e espírito, né? É um outro conceito que eu trago para os meus pacientes. Então, assim, eu estou sempre entrelaçando essa questão. Lógico que a gente vai respeitar a formação religiosa de cada um. A gente entende que quando a gente nutre o espírito, o nosso corpo e a nossa alma automaticamente se alinham. Quando eu nutro o meu espírito, o meu corpo e a minha alma estão mais saudáveis. E isso não é eu que estou falando, isso a ciência diz. E hoje esse é o boom da ciência, né? A ciência conseguindo identificar o que acontece quando as pessoas têm fé, o que acontece quando as pessoas oram, o que acontece quando as pessoas têm uma rotina de relacional com Deus, né? A, a ciência tem avançado muito, está com muito interesse nessa questão, né, da oração, por exemplo, que é uma das técnicas reconhecidas pela ciência como a meditação, é uma coisa que eu tenho estudado também nos últimos anos. A gente sabe que quando a gente ora, a gente está reconhecendo a capacidade relacional de Deus, né? A gente ora porque a gente sabe que Deus se relaciona com a gente, Ele fala com a gente, Ele nos responde, né? Então, quando eu venho nesse raciocínio do corpo, da alma e do espírito, aí eu já alinho muitas coisas de errado que eu faço. Por quê? Quando eu nutro o meu espírito, eu começo a ter um tipo de disciplina diferente. Primeira coisa, quando eu tenho responsabilidade com o meu processo espiritual, eu acordo e durmo de uma outra forma, né? Porque é nesses horários que a gente consegue colocar uma rotina de dedicação aí, de uma vida devocional, de uma vida de oração, de meditação, né? Então, assim, é o horário que a gente, antes de começar o dia, quando o dia vai terminar, a maioria das pessoas conseguem assumir essas práticas nesses horários. Então, eu já ajusto aí muita coisa errada que pode estar promovendo problemas de saúde para mim, né? E esse princípio que a gente vai usar de ter o corpo, a alma e o espírito alinhados para ter saúde, eu vou usar um texto que está em Mateus 22, 37, 39. Eu queria ler porque é muito especial e é muito conhecido. Ele fala assim: Jesus disse, Jesus falando, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Então, a gente não vê nada aí de autocompaixão, certo? É Sim. o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o seu pensamento. Então, só nessa frase aí a gente consegue enxergar o corpo, a alma e o espírito, né? O entendimento de que a gente não é só o nosso corpo, a gente não é só a nossa saúde mental focada em equilíbrio emocional. Não é só isso, certo? Certo. Continua no 38. E este é o primeiro grande mandamento, é o amor. O primeiro grande mandamento. E é o amor a Deus. Mas é porque
Deus é exigente e quer tudo para ele em primeira mão? Não, é sobre isso que nós vamos conversar, que esse é o grande segredo do autocuidado. A gente pode ler isso, de repente você que não tem afinidade com a palavra de Deus, ou de repente você tem dificuldade no seu coração, de coração endurecido e não quer abrir mão. Como que eu tenho que amar primeiro a Deus? Amar a Deus, ele tá dando aí uma dica pra gente como algo principal, simplesmente porque quando a gente coloca o nosso foco nele e quando a gente se esforça para dedicar amor, porque quem ama se dedica, certo? Então, quando ele fala ame, a gente está entendendo que está falando de dedicação, de empenho, né? De um certo esforço. E quando eu faço isso, quando eu paro para alinhar a minha vida relacional com alguém que me responde, que fala comigo, que está ali naquela representação de que é o sobrenatural, né? As pessoas vão chamar de outros nomes, mas que a gente reconhece aqui que é Deus, né? Quando eu me empenho nessa movimentação, o que que vai acontecer, né, Iris? O que que vai acontecer com uma mulher que para, acorda e fala: eu vou oferecer minha dedicação ao Senhor nesse momento, porque a palavra dele me diz que se eu amar e fizer tudo, né, com tudo que eu tenho, com o meu corpo, com a minha alma, com o meu espírito, com o meu pensamento, com o meu sentimento, aquilo que eu posso ser, aquilo que eu posso fazer, se eu conseguir colocar isso em dedicação ao Senhor, ele tem muitas promessas para mim, ele tem muitas coisas boas para mim. Quando você começa o dia pensando nisso, qual que é o brinde disso aí? Você saber quem é Deus, saber aonde você coloca essa dedicação, automaticamente você sabe quem você é. Conhecer a Deus, ele traz de volta o autoconhecimento, né? Ele traz de volta essa autocompaixão, mas não dessa colocada pela mídia que a gente tem ouvido hoje, mas a capacidade da gente se amar. Por que que na continuação do versículo, no 39, o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cadê a autocompaixão? Não fala, não tem então um versículo no meio falando e ame a si. Porque o amar a si, ele já está na primeira frase. Quando fala ame a Deus, se você está sendo capaz de amar a Deus, automaticamente você se ama. Por quê? Porque o amor de Deus me ensina. Quem é amado tem capacidade de amar. Quem é amado por um pai. Então, eu sou filha. Então, eu tenho uma sensação de que eu fui adotada, eu fui acolhida. E um pai que me esconde nas asas, eu sou protegida. Um pai que é rei, que é soberano, eu sou princesa. Um Deus que eu amo, que eu me dedico, que me diz que eu sou mais que vencedora por aquele que primeiro me amou. É um amor que me ensina a amar. E esse amor, ele é rebatido imediatamente para o meu alto amor, para minha autocompaixão. É aqui que eu alimento a minha autocompaixão. É aqui que eu alimento o meu autocuidado. É nessa identidade, né, desse amor que eu posso oferecer ao Senhor, que eu tenho significado e eu tenho o nutriente para gerar amor para mim mesma. Dá para entender isso? Por isso que não Sim, está em eu versículo. estou aqui refletindo, porque tudo se basa em que eu dou aquilo que eu tenho. Eu não consigo dar aquilo que eu tenho. Tenho. Exatamente. Ou se eu me sinto amada, né? Eu sou amada e eu consigo amar. Então, o amar a si mesmo, ele tá ali, porque ele fala, né, no 39, ame o seu próximo como a ti mesmo, mas ele não dá a ênfase o amar a si mesmo, mas ele tá entendendo que se você ama o Senhor, automaticamente você já tem a capacidade de se amar. Isso é muito lindo. É Isso é muito... verdade. É E você verdade.
Ser não só amada, mas como protegida, como uma princesa, como alguém curada, né? Então você vai demonstrar amor não com o coração que tá ferido, você vai demonstrar amor num coração que tá liberado, que tá se sentindo vencedor, que tá se sentindo livre. E aí você é capaz de amar o outro com todo o potencial, com toda a intensidade. Porque você tem essa identidade que é gerada no momento que você se movimenta para amar a Deus.